Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 7. Começamos hoje, então, a carta do Senhor Jesus à igreja em Filadélfia. Para você que não tinha fé o suficiente, está acabando, hein? Eu nem lembro quando começou, não imagino quando vai acabar, mas espero que a gente possa realmente avançar aí e chegar aí ao término dessa série, que eu estou gravando tudo, né? Estou aqui gravando com o meu telefone e colocando o áudio lá no canal do YouTube, eu jogo no grupo da igreja, você pode mandar para quem você quiser, porque é a palavra de Deus para todo aquele que tem ouvidos para ouvir. Vamos ler então a palavra juntos, irmãos. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 7 ao 13, a carta à igreja em Filadélfia. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Olha que palavra poderosa que nós acabamos de ler. Glória a Deus. Irmãos, eu quero pedir a você uma coisa. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos precisar andar. E aí, vou pedir aí a jovem que ficou ali, na atuação dos textos, fica atenta que vamos caminhar aí, andar e passear em alguns textos bíblicos. E como nós temos feito aqui, irmãos, toda a série, nós começamos sempre trazendo aos irmãos uma introdução, trazendo um pouco do contexto histórico da cidade onde essa igreja está plantada, mas também um contexto histórico da própria igreja e contexto cultural, porque são informações fundamentais para a gente entender o que o texto está dizendo. É muito fácil a gente pegar um texto fora de contexto e trazer um ensinamento que está muito mais ligado ao que a gente imagina, e muitas vezes é correto, algumas vezes não é. Vou te contar uma historinha aqui que é um pouquinho desagradável. No começo do Facebook, que para mim é o extinto Facebook, porque eu não tenho mais Facebook, mas para quem tem, está vivo ainda, né? Alguém aqui tem Facebook, perfil no Facebook? Algumas pessoas estão ainda com o Facebook vivo nos seus corações, né? Eu não uso mais há muito tempo, já tem sei lá quantos anos. Tem, mas não usa. Pois é. E o Facebook surgiu ali por volta de 2010, alguma coisa assim. Eu me lembro, irmãos, olha, é sério que eu vou falar agora, hein? Eu me lembro que nessa época, eu até segui gente assim, muito aleatória, porque você começava a fazer, na verdade não é nem seguir, é fazer amizade, né? Você tem amigos no Facebook. Eu lembro de ter feito amizade com uma cantora que eu conhecia de nome, apareceu lá para mim, eu solicitei, virou minha amiga. Nunca vi na minha vida, mora lá em São Paulo, o nome dela é Nádia Santoli, está aqui para ficar registrado na gravação.
Eu mal conheço as músicas dela, mas a gente seguiu lá, ela virou minha amiga, eu virei amigo dela. E aí apareceu também alguns perfis de igreja naquela época. Aí tinha uma igreja lá de São Paulo também, achei interessante, vamos ser amigos, vamos ser amigos. Na época tinha como ter, não sei se tem ainda, né, como se ter amizade com um perfil de igreja. Depois acho que criaram as páginas, aí as igrejas tiveram as suas páginas no Facebook, né? Mas na época era perfil, tudo perfil. E aí essa igreja de São Paulo foi lançar, irmão, olha, preste atenção nesse mistério aí que eu estou falando agora, que, ó, é para a gente começar e ficar ligado. Eles lançaram um congresso de adoração. E o congresso era um congresso que dizia assim o tema. Preste atenção no mistério aí, ó. Você vai pescar, você que conhece a Bíblia vai estar pescando. Congresso de adoração da igreja tal em São Paulo. Tema: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Pegou aí a visão, irmão? Pegou o código do Marçal? Está repreendido, irmão. Ó, quando eu vi aquilo ali, eu fui lá e mandei uma mensagem para eles. Na época eu não tinha como mandar direct, mandar mensagem privada. Então eu fui no comentário. Na época não tinha nem resposta do comentário. 2010, irmão, lá atrás, eu falei: opa, querido, cuidado. Isso aí é Mateus capítulo 4. Botei o versículo e falei assim: quem disse isso foi o diabo na tentação de Jesus no deserto. Você está usando um versículo que o diabo falou para promover um congresso de adoração a Deus. É porque naquela visão da teologia da prosperidade, se você adorar, ele te dá o que você quiser, né, irmão? Aí fazia um pouco de sentido, mas tá vendo como é que às vezes a Bíblia, fora de um contexto, ela pode ser mal interpretada e trazer um ensino absolutamente fora do que de fato é a verdade do Senhor Jesus, da sua palavra. Então, hoje a gente vai pegar o contexto para não cair num engano desse, né? A gente vai tentar aqui fazer esse trabalho juntos. Irmãos, falando então, você achou interessante isso, essa história, irmão? Essa história é meio doida, né? Eu passei por isso. 2010, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O congresso deve ter bombado, né? Meu pai do céu, tem que ter cuidado, irmão, cuidado. A Bíblia, ela tem que ser lida com responsabilidade. Mas vamos lá. Filadélfia. Eu preciso que você conheça um pouquinho da cidade de Filadélfia, para você entender, porque se você reparou, se você vem acompanhando as séries, né, as mensagens da série, melhor dizendo, o que Jesus está falando nas cartas tem muito a ver com a história da cidade e da igreja. Então a linguagem que ele usa, muitas vezes está conectada com a história daquela cidade. Nesse caso de Filadélfia, não é diferente. Então, quem era Filadélfia, a cidade, como é que é, pastor? Ela vem da palavra grega Filadélfia, mistura de duas expressões gregas. Uma delas é philos, ou filéu, que tem a ver com a ideia de amor. O grego tem uma língua mais rica para falar de amor. Então, amor tem mais de uma palavra grega. Uma delas, a outra delas é storge, ou storge, né, que é amor ao estrangeiro, o amor de família. Você tem também o fileu, ou philos, que é amor de amigo ou de irmão. Você tem o eros, que é o amor de um homem para com uma mulher, o amor do casamento, da união de uma só carne. E você tem o amor, ou ágapos, ou agape, ou ágape, que é o amor de Deus, o amor que se sacrifica, o amor que se doa, que se entrega. Aqui você tem a palavra philos, ou filéu, junto com Délfia, ou Delfia, que tem a ver com irmão. Então essa palavra Filadélfia significa amor fraternal, viu? Isso tem a ver com a cidade, mas também tem conexão com a igreja. Vamos lá. Essa cidade, ela ficava na Lígia, ela era uma cidade da Lígia, na Ásia Menor, situada a 43 quilômetros a sudeste de Sardes. A última carta que a gente tratou foi da igreja de Sardes, na planície de Hermos. Foi construída pelo Átalo Filadelfo, pega aí a expressão, né? E ele construiu em uma parte do Monte Timolos. No ano 17 da era cristã, ela foi destruída por um terremoto e logo depois restaurada com a ajuda do Império Romano, adotando temporariamente o nome de Nova Cesareia, ou a nova cidade de César. E mais tarde adotou um segundo nome, um nome posterior de Flávia. Olha aí que interessante. Então a cidade, ela foi destruída e depois restaurada. Assim também foi a igreja
em Filadélfia. Ela experimentava, você vai acompanhar comigo quando a gente for aprofundar, ela experimentava as assolações de uma cultura dominante que sufocava a sua voz, bem como ela sofria perseguições dos judeus. Então era uma igreja que tinha uma cultura muito grande, uma cultura grega muito forte, pressionando aquela igreja, né? É o mundanismo tentando, né, se infiltrar na igreja, é essa incapacidade às vezes que uma igreja tem de poder ter uma voz dentro de uma realidade onde a cultura é muito forte, mas também havia uma oposição e perseguição dos religiosos judeus, que faziam ali uma forte oposição à igreja de Jesus. Mas assim como a cidade de Filadélfia foi restaurada depois desse forte abalo e sofrimento, essa igreja também recebe uma carta para que pudesse renovar, restaurar a sua espiritualidade, a sua fé, a sua esperança, e também trazer segurança de que o Cristo ressuscitado, ele continuaria a sustentar o seu ministério naquela terra. Então, irmão, a primeira coisa que eu queria destacar para nós aqui, com base nesse texto, é que quem sofre pelo Evangelho é consolado pelo próprio Senhor Jesus. Se o teu sofrimento é decorrente da falta de zelo espiritual, se o teu sofrimento é por conta do pecado, da maneira errada de se relacionar com Deus ou com as pessoas, aí você vai ser repreendido e vai precisar se arrepender. Agora, se o teu sofrimento é por conta da tua fidelidade, porque você está querendo continuar a ser fiel e a buscar o Senhor, uma palavra de encorajamento para você essa noite, o próprio Senhor Jesus, ele vai se encarregar de, pela sua palavra, nos trazer consolação, e de nós, ele contempla o intento da alma, e para nós, ele derrama a sua graça para que continuemos firmes, perseverando e dando frutos, mesmo em condições adversas. A igreja de Filadélfia era uma igreja que vivia nas piores condições possíveis, mas era uma igreja que, porque era fiel, o Senhor Jesus não a desamparou, e muito mais, o Senhor Jesus a encorajou para que ela pudesse permanecer firme e crescendo nos frutos, e isso é algo maravilhoso. Filadélfia é uma cidade rica na sua história, fundada em 140 a.C. por Átalo II, esse Átalo Filadélfio, que nomeou a cidade, olha que interessante, em homenagem ao seu irmão Eumenes, simbolizando justamente esse amor fraternal. Então esse grande homem poderoso, em homenagem ao irmão, colocou o nome de Filadélfia, que era o sobrenome dele, que tinha essa raiz de amor ao irmão. Então a cidade tinha já essa carga de amor fraternal já na sua criação, na sua edificação. A cidade de Filadélfia, ela também tinha uma conexão com a realidade da igreja, porque uma igreja fiel, uma igreja santa, é uma igreja que cresce, sobretudo, na prática do amor fraternal. Uma igreja abençoada, irmãos, fiel, é uma igreja composta de uma membresia que não tem apenas uma relação com o irmão de utilidade, de interesse, de manipulação do outro para atingir os próprios intentos, interesses. Não, uma igreja que é uma igreja fiel, uma igreja que Jesus olha e tem um carinho especial, é uma igreja que está crescendo numa relação entre irmãos pautada pelo amor. Nós queremos cuidar uns dos outros, nós queremos servir uns aos outros. O teu sofrimento me importa, a tua dor é a minha dor. Quando você chora, eu choro. Quando você celebra, eu celebro com você. Esse amor fraternal tem que habitar na nossa comunidade para que nós possamos crescer com saúde espiritual, irmãos. Amém ou não? Amém. O Filho de Deus nos ama com amor fraternal. A palavra de Deus vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 12. Abre comigo aí, vamos lá, vamos começar um pouquinho a ler a Bíblia em outros textos. Romanos capítulo 8, versículo de número 12. Para você que não tem a versão NAA, Nova Almeida atualizada, você pode acompanhar na tela. Para você que é membro da igreja, com muito orgulho nessa gravação, estou gravando aqui dizendo, você que é membro, ganhou uma Bíblia NAA física, pode abrir a sua Bíblia aí com alegria. Vamos ler juntos a palavra de Deus na versão
Nova Almeida atualizada. A palavra de Deus vai dizer para nós assim, você que não tem essa versão, acompanhe na tela. Assim, pois, irmãos, somos devedores. Somos devedores. Repete comigo assim, eu tenho uma dívida. Então vamos lá, continuando. Somos devedores, não a carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Então a nossa dívida não é no âmbito carnal, pecaminoso. Aqui a carne está ligada à questão carnal. Sempre que a palavra carne e espírito com E maiúsculo aparecer no mesmo argumento no grego, essa carne tem um sentido diferente, porque você vai ter carne, às vezes é a mesma palavra grega, sarx, só que às vezes a palavra carne, sarx, está ligada a corpo físico, a estrutura, a natureza física do ser humano, mas sarx também é a natureza humana do ser humano, no sentido espiritual. Então você tem que ter um cuidado, quando aparece carne e espírito, quer ver um outro texto? João capítulo 3, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, espírito ali com E maiúsculo. Então o que nasceu da carne é pecador, vai morrer. O que nasceu do espírito é nova criatura, vai viver eternamente. Aqui também tem essa correlação. Atenção ao texto, versículo de número 13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, viu? É a morte aqui física? Não, a morte espiritual, morte eterna. A consequência do pecado é a morte eterna. Caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito, Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo, pneuma, se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então se você começar a abandonar o pecado, começar a parar de viver a vida ímpia, você vai viver espiritualmente. A vida do Espírito vai fluir na sua vida e você vai crescer cada vez mais na semelhança com Jesus. Versículo 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Diga, filhos de Deus. Versículo 15, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, espírito com E maiúsculo, Espírito Santo é o espírito de adoção de filhos. Amém, irmão? Você recebeu esse espírito ou não? Amém? Sim, o texto vai dizer, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Ninguém chama Deus de Pai se não for pelo Espírito. Ninguém diz, 1 Coríntios 12, 3, ninguém diz que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. Todos aqueles que vão confessar o Deus Trino só podem fazê-lo por meio da ação do Espírito Santo de Deus. Versículo de número 16. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito, ou seja, o Espírito Santo confirma ao nosso interior, o que, irmãos? Que somos filhos de Deus. Agora, olha que interessante. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de quem? De Deus. E co-herdeiros com quem? Com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, quem sofre com Cristo é glorificado. E se alguém está em Cristo, é nova criatura, mas muito mais. Se alguém está em Cristo, recebeu o Espírito e a adoção de filhos que clama, Abba, Pai. O Espírito de Deus, que testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus. Co-herdeiro com quem? Com Cristo. Então Cristo diante de Deus e de nós é o nosso irmão mais velho e verdadeiro, o irmão da parábola do filho pródigo. Amém, irmão? Amém. Na parábola do filho pródigo, o irmão mais velho odeia e fica com raiva que o irmão mais novo foi salvo. Mas Jesus é o irmão mais velho e verdadeiro, que não apenas desceu da sua glória, mas veio nos buscar, nos tirar do meio da lama, do lodo, do pecado, do meio daquela sujeira dos porcos. Ele nos trouxe e deu a sua própria dignidade. Ele deu o seu anel, deu as suas novas vestes. Ele mesmo foi o cordeiro sacrificado para celebrar a nossa comunhão restaurada com Deus. Ele foi desfigurado para que a beleza de Deus voltasse para nós, a beleza da criação. Jesus é o nosso irmão mais velho e verdadeiro. Amém, irmãos? Traga o anel, traga a sandália. Jesus ficou descalço e nu para ser morto por nós. Traga o anel, ele perdeu a sua filiação, o seu direito de ser filho unigênito. Aquele que não tem pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus é o irmão mais velho verdadeiro daquela parábola, é o nosso irmão mais velho, e ele fala para nós nessa noite, pela palavra, irmãos, que uma igreja que cresce e é fiel e é abençoada é uma igreja como Filadélfia, uma igreja marcada pelo amor entre irmãos, aonde o mediador do amor entre irmãos maior chama-se Jesus Cristo, aquele que nos ama com amor
incondicional. Amém, irmãos? Amém. Palavra poderosa, hein? Olha como é que a gente vai longe na Bíblia para entender um princípio. O amor fraternal começa em Jesus nos amando como irmãos e partilha entre nós. E nós, quando estamos no Evangelho, somos levados pelo Espírito a essas boas obras, dentre elas, amar nossos irmãos. Amar, se importar. Amar é cuidar. Amar é se importar. Nós não podemos aceitar como igreja aqui, irmãos, que alguém entre com o olho roxo e ninguém percebe. A gente está numa disposição de cadeiras que não é favorável. Você tem ideia de como é que está, por exemplo, o rosto da irmã Leila? Está bem, graças a Deus, né? A minha irmã, está tudo certo. Mas se tiver com o olho roxo, quem está lá atrás não sabe não. Tem gente que é capaz de sentar no último banco, não interagir com ninguém e ir embora. Por que isso? Porque não entendeu ainda o que é viver igreja. Igreja saudável é uma igreja que as pessoas olham nos olhos, as pessoas se importam. A irmã vem, e aí, como é que você está, meu irmão? Não para querer saber da vida do outro, para ficar fofocando lá para fora, não. Quer saber porque quer amar, porque se importa. Posso orar por você? Posso cuidar de você? E isso gera na igreja saúde espiritual. Você recebe isso aí como palavra de Deus para a sua vida hoje? Estamos na introdução da introdução da introdução. Mas ainda voltando a falar do contexto cultural de Filadélfia, localizada na antiga província romana da Ásia, atual Turquia, como as demais igrejas, as outras 6 igrejas, a Filadélfia era uma cidade importante, porque era um importante centro cultural e comercial. A Filadélfia era a cidade onde principalmente a porta, presta atenção, a porta da cultura grega estava aberta para o mundo antigo. Se a cultura grega estava sendo espalhada naquele tempo, Filadélfia era talvez a cidade carro-chefe para a promoção de toda a expressão cultural da Grécia. Então, irmãos, isso é muito importante para a gente entender a linguagem de Jesus. Se ela era uma cidade que era um grande centro cultural, um grande centro comercial, imagina então uma cidade que é um grande centro cultural. Vamos pensar no Rio de Janeiro. Você compreende que a cidade do Rio de Janeiro é um grande centro cultural? E também um forte centro comercial. Aonde que tem aqui o maior carnaval do mundo? É aqui no centro do Rio, né? Marquês de Sapucaí, certo? Qual é considerado um dos estádios mais famosos de todo o mundo, que já comportou os maiores públicos de toda a história, mais de 170 mil torcedores? Maracanã, estádio Mário Salgado Filho, jornalista, né? Maracanã. Então, o Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, visitado, né, considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Agora, irmãos, imagina o Rio de Janeiro como um importante centro cultural. Espera aí, rapidinho. Imagina o Rio de Janeiro. Imagina uma igreja no Rio de Janeiro. Não uma igreja poderosa, rica, grande, que tem programa de TV, que tem rede social com milhares e milhões de seguidores. Imagina uma igreja assim, por volta ali da Estrada do Mendanha, 8575, que a entrada dela dá na Cachoeira do Mendanha, que muita gente, quando está passando por aqui, porque está tudo meio escuro, não percebe que tem uma igreja. Isso vai mudar, tá? A gente vai resolver isso aí. Não tem uma placa lá embaixo para quem está querendo subir a serra. Ó, se você subir essa serra aí, tu vai encontrar uma igreja batista lá. Ninguém fala. E na serrinha de lá também quase não tem. Tem uma placa aqui bem pertinho, mas para quem está mais para lá, não sabe que para cá, se seguir um pouquinho mais na Estrada do Mendanha, você vai chegar numa igreja batista. Irmãos, Filadélfia pode ser o nosso contexto. Nós estamos num centro cultural. E aí, você vai ver daqui a pouquinho o entendimento de quando Jesus fala que tem a chave de Davi. Ele tem uma chave que abre, a chave serve para quê? Para abrir portas. Filadélfia era uma grande porta aberta para a cultura grega, uma cultura marcada por imoralidade, prostituição, corrupção, violência. Parece com alguma cidade aqui próximo da gente, ou que a gente está presente nela, a gente está habitando nela. E uma igreja que você vai perceber mais adiante, hoje não vai dar mais, que é uma igreja pequena. E que assim, aspas, tá? Vou fazer um parênteses aqui. Aspas, parênteses, tanto faz.
Irmão, igreja pequena não é mérito nem demérito. Não é virtude nem defeito. O ministério saudável cresce. Você concorda com isso? Nós não precisamos ter a síndrome de igreja pequena, no sentido de, tá bom assim, irmão, tem que vir mais ninguém não. Não, a igreja tem que ter parâmetros bíblicos para receber pessoas, principalmente quem não tem fé no Senhor Jesus, porque às vezes fica uma migração de crentes das igrejas, e às vezes o crente que está lá tendo um problema na outra igreja, aí olha para cá, vê um ministério novo começando, vou para lá, aí às vezes não está nem com uma direção espiritual do Senhor para vir, aí vem, aí chega aqui, tem um ministério já caminhando, tem uma visão sendo estabelecida, e a pessoa, não, mas eu queria fazer de outra forma. Mas aí, meu irmão, como é que você vai fazer de outra forma? Como andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? É muito melhor uma igreja pequena crescer, porque está batizando, porque está evangelizando, porque tem gente voltando para Jesus, tem gente se convertendo ao evangelho, do que às vezes uma migração que esvazia um pouquinho para lá, para encher um pouquinho aqui, e fica no zero, porque é crente mudando de endereço. E muitas vezes não é o crente, não é o problema. O pastor Gessimar falou para mim assim, pastor, eu estou aqui para trabalhar, não estou aqui para dar trabalho. Meu irmão, glória, que palavra do céu, hein? Glória a Deus. Porque nós precisamos mesmo, quando há uma migração, seja de outra denominação, ou de batista para batista, gente que vem para cá para trabalhar, não para trabalhar, meu irmão. Porque já temos trabalho demais, amém, irmão? Amém. Mas uma igreja que é saudável, ela precisa crescer dentro de um ministério consolidado, na estrutura da autoridade bíblica, e que tenha os parâmetros para poder ela seguir, de fato, que haja unidade, amor fraternal, que haja comunhão sincera, que hajam pessoas aqui que venham para cá, não apenas com aquele espírito consumista gospel, mas que venham para cá com o espírito de serviço, de vir para poder estender as mãos, de vir para poder meter a mão e fazer a obra, amém, irmãos? Porque quando pessoas vêm assim, a igreja se fortalece no ministério, e aí começa a alcançar outras vidas que precisam de salvação. Mas também temos que ter cuidado para não ter aquela síndrome do igrejão, da mega igreja, e aí tem pastor que está caindo nessa. O crescimento desordenado, vamos meter célula aqui, vamos treinar, cadê? Fulana, Karine, vai batizar dia 3, dia 4 já lida de célula. Com 12 anos, começa colocando as pessoas de qualquer jeito, fazendo tudo de qualquer jeito, a pessoa não tem nem a mesma doutrina, ou a pessoa nem conhece muito a Bíblia, ou não tem nem uma caminhada na fé direito, e aí aquela máquina de crescimento, e é uma máquina de moer gente. Enche, mas na verdade está inchando, e os problemas estão aumentando, as pessoas não têm vida com Deus, as pessoas não estão crescendo espiritualmente, não estão sendo pastoreadas espiritualmente, não são cuidadas espiritualmente, estão cheios de carrapicho, vivendo problema em casa, problema no trabalho, problema na vida, não conseguem nem ler a Bíblia com regularidade, não tem vida de oração, e estão envolvidas com o ministério, daqui a pouco começa a pipocar escândalo. Mas o importante é que está caindo, né? Na conta, né? Está entrando ao dízimo, e os ministérios estão aí postando no Instagram, né? Irmãos, deixa eu falar uma coisa, o nosso Instagram também é mais um, tá? Instagram só mostra a parte boa. Quem olha o nosso Instagram pensa que a gente tem 200 jovens aqui, irmão. A gente tem, sei lá, se for 10 é muito, né, Gisele? Faz a conta aí comigo. Mas isso não é um problema, você pode divulgar, você pode fazer um bom conteúdo, mas assim, é ter consciência, a liderança tem que ter consciência de que não dá para ter uma igreja só para o Instagram, uma igreja só de imagem, só mostrando coisa boa. A igreja primeiro tem que partir da vida dela interior, ela tem que ser boa, sem foto, sem vídeo, sem postagem, ela tem que ser o que ela é em Deus, porque a palavra e o Espírito guiam ela na verdade, e aí ela vai ganhando saúde. Aí, irmão, o que você posta lá vale a pena. Então, o que eu estou falando para você aqui essa noite, e eu nem sei porque que eu fui levado a falar tanta coisa agora, que não estava aqui, mas é para mostrar a você que nós temos que ter um cuidado, porque a igreja de Filadélfia era pequena, mas isso não era um demérito não, a igreja era pequena, mas era uma igreja que o Senhor dizia, eu amo vocês são fiéis. A melhor coisa que nós podemos ouvir do Senhor é, eu te amo, você é fiel, eu tenho alegria na tua presença. A pergunta não é se você se alegra na presença de Deus. A pergunta é se Deus se alegra na sua presença. Amém, irmãos? Volto a falar. A pergunta não é se você se alegra na presença de Deus. A pergunta do Espírito Santo nessa noite é, Deus se alegra na sua presença. Amém, irmãos?
Filadélfia, Jesus falava assim: eu me alegro na sua presença. Quando vocês se reúnem, há amor fraternal. Quando vocês se reúnem, há unidade. Vocês querem uns aos outros servir. Vocês se amam. Vocês cuidam uns dos outros. Vocês abençoam uns aos outros. Ninguém passa fome aí. Ninguém está desamparado aí. Ninguém é esquecido aí. Ninguém é ignorado aí. Ao mesmo tempo que o ego aqui não está em pauta. O que está em pauta aqui é Cristo. É vivermos juntos. É crescermos juntos. Isso é igreja, irmão. Filadélfia tem muito a nos ensinar nessa série agora, na penúltima carta do Senhor Jesus. Estou terminando a introdução para a gente poder finalizar hoje. Eu não vou nem entrar nos versículos. Me programei, irmãos, para essa carta de Filadélfia sair em 3 partes. Tá certo? Como eu não consegui entrar nos versículos que eu planejei, teremos 4 partes e Deus seja louvado por tudo. Amém? Você vai desistir, irmão? Eu estou vendo alguns irmãos que estão desistindo. Poxa, estou cansado, está muito frio. Não faz isso não, irmão. Vamos caminhar junto aqui, porque isso aqui, você não tem ideia do quanto o Senhor vai falar conosco nesse tempo aqui do estudo dessa carta. Para terminar, a cidade de Filadélfia era conhecida por sua fertilidade, pela produção de vinhos e atividade vulcânica. Havia muitos terremotos ali, inclusive um terremoto destruiu a cidade, ela foi depois reconstruída. No contexto da igreja, Filadélfia abrigava uma das 7 igrejas mencionadas no livro do Apocalipse, e ela foi a igreja que mais durou de todas elas. Ela também terminou. Nenhuma das igrejas da Ásia Menor, as igrejas do Apocalipse, existem na Turquia Ocidental hoje. Se você for na Turquia, você vai ver ruínas. Você vai ver só a história que passou. Mas Filadélfia chegou a passar de 1 milênio de existência. Ela enfrentou perseguições, inclusive, dos muçulmanos. E ela foi a que mais durou. Porque o Senhor nem tinha para ela um juízo. Se você ler a carta, o Senhor tinha alegria nela. O Senhor zelava por ela, encorajou o tempo inteiro. Não há uma censura para a igreja de Filadélfia, como o caso da igreja de Esmirna. Curiosamente, uma outra igreja também que era pequena e pobre, e Jesus falou assim: olham para você e dizem que você é pobre, mas para mim você é rica. Engraçado, né? A igreja de Sardes, na última série que a gente estudou, a última carta que a gente estudou, tem fama de que vive, mas está morta. A de Laodiceia, irmão, é pior ainda. Mas de Laodiceia a gente conversa por último. Que se tem uma igreja que está tudo errado, é a igreja de Laodiceia. É a última. Mas a Filadélfia, ele olha assim e fala: não, dizem que você tem pouca força, dizem que você é pequena. Ah, mas eu tenho tanta alegria com você. Eu amo você porque você é fiel. Então, as igrejas, elas não existem mais hoje, mas ela teve um ministério mais sustentável, tá? Durou mais de 1 milênio de existência. Então, isso nos mostra também o quê? Que igrejas fiéis tendem a ter um ministério longevo e frutífero. Irmão, você pode ter certeza de uma coisa: a PIB do Mendanha vai fazer 74 anos esse ano. É claro que todo mundo pode aqui elencar problemas que a igreja teve, escândalos e tudo mais. Mas, irmão, para chegar até aqui, passar por uma pandemia e não acabar, é porque o Senhor tem sustentado essa obra e tem frutos aqui. E tem gente fiel aqui. Sabe por que ela não acabou? Porque tem gente fiel aqui nesse ministério. E enquanto houver pessoas aqui com a motivação certa, com o coração na palavra, querendo servir a Cristo Jesus, a igreja não pode fechar. Porque a igreja do Senhor é uma porta que Ele abre. Se Ele abre a igreja, ninguém pode fechar. Mas se Ele fecha, irmão, ninguém vai abrir. Meu Deus. Então, nosso sucesso não é medido por números. Já ouvi muito pastor aí. Graças a Deus, estou andando com pastores que estão querendo mais ser bíblicos e fiéis do que ter sucesso. Essa visão moderna de sucesso. Mas tem muito pastor. O pastor entra aqui, dá uma olhada assim. Rapaz, quanto banco vazio aqui. Esse ministério aqui não está indo bem, não. Ou então, vem aqui domingo, né, ceia. Domingo de ceia, o que a gente não viu aqui embaixo foi banco vazio. Deu para ver aí pouquíssimos bancos vazios. Muitos visitantes, como tem sido todo domingo. Aí um pastor que está com a visão errada olha, bastante gente, né? No meio da floresta assim, esse número assim, olha, que impressionante. É o que eu ouço por aí. Muitos pastores, eles estão perdidos por isso, irmão, porque estão focando o ministério no sucesso. É número. Quanto que arrecada? Pastores que estão com o coração no dinheiro.
Aí depois não entende porque a coisa não anda. Irmão, eu coloquei no meu coração. Depois, não vou gravar isso aqui que eu vou falar agora não. Vou terminar a mensagem, depois eu falo uma coisa com os irmãos. Uma coisa que está no meu coração em relação à nossa igreja. O que eu vou terminar dizendo é que Jesus não mede o sucesso de uma igreja por número. Jesus não mede o sucesso de uma igreja pelo quanto que arrecada. Nem pela sua relevância, se o pastor é famoso, se o pastor anda de avião, de helicóptero, se ele mora numa mansão, se ele tem milhares de seguidores. Isso aí é só coisa do homem, só os homens se impressionam com isso. Jesus só vê o crescimento da igreja por uma coisa: fidelidade. A igreja cresce à medida que é fiel. Olha que interessante, 1 Coríntios capítulo 5, capítulo 3, versículo 6, não precisa abrir não. A palavra diz: Apolo planta, não é isso? Eu rego, mas quem dá o crescimento? O Senhor. E o Senhor Jesus disse para a igreja, capítulo 15, versículo 5 de João, no final do versículo ele diz assim: porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, irmão, quem dá o crescimento à igreja é o Senhor, e tudo que nós conseguimos fazer, nós só fazemos com Jesus, sem Ele. Então, quando Ele vê fidelidade, porque Ele vai medir a igreja por isso, pelo quanto ela está enxertada na videira, pelo quanto ela flui nele, pelo quanto há unidade nele, e pelo quanto Ele age através desse povo. Aí Ele vai dizer se a igreja é abençoada ou não. E é importante dizer que Filadélfia aqui está na Turquia, não é a Filadélfia lá dos Estados Unidos, né? Tem o mesmo nome, que foi fundada em 1682 por William Penn. Então, irmãos, a igreja de Filadélfia, eu termino dizendo que ela foi no passado uma porta aberta para o evangelho numa terra de uma forte presença de uma cultura secular, ímpia, mundana, a cultura grega. E Cristo, ele se apresenta a essa igreja como aquele que tem as chaves de Davi. Quem foi Davi? Rei. As chaves do rei a quem Deus prometeu o reino eterno. Deus está dizendo para essa igreja: eu tenho autoridade messiânica sobre vocês. E eu abri uma porta para esse ministério, ao qual nenhum homem pode fechar. Termino essa palavra dizendo uma coisa para você: quem está sobre nós é aquele que tem a chave de Davi, é aquele que reina sobre os céus. Ele abriu esse ministério aqui. Essa casa é uma porta aberta, essa igreja é uma porta aberta para a pregação do evangelho, e essa porta que Deus abriu, ninguém pode fechar, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Você recebe essa palavra aí? Então diga assim: glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Semana que vem nós vamos continuar, em nome de Jesus.